Bem-vindo, aluno, bem-vinda, aluna, a mais uma aula do nosso curso de Grego Bíblico. Na aula de hoje nós vamos dar início ao estudo de algumas funções do caso nominativo. Nessa primeira aula sobre as funções do caso nominativo, nós vamos falar sobre as funções não gramaticais. Então acompanhe ao longo dessa aula, eu vou falar sobre alguns exemplos bíblicos e nós vamos entender um pouco mais da diferença entre as funções não gramaticais e as funções gramaticais do nominativo. Dando sequência então à nossa aula para falar sobre o nominativo. Na aula passada nós falamos sobre as funções gramaticais do nominativo e hoje nós vamos falar sobre as funções não gramaticais do nominativo. Por que eu quis dividir em duas aulas? Por mais que ambas são funções do nominativo, tanto as gramaticais quanto as não gramaticais, nós conseguimos observar uma diferença. Por exemplo, foi o que eu disse na aula passada e eu repito nessa aula. As funções gramaticais, elas são as que mais ocorrem dentro do Novo Testamento. Então, são aquelas que nós mais precisamos nos preocupar. Tanto que algumas gramáticas do grego do Novo Testamento, elas só vão trazer as funções gramaticais e não as funções conhecidas como não gramaticais. Existem alguns estudiosos do grego ou professores de grego que sequer citam essas funções conhecidas como não gramaticais. Mas eu quis trazer para que vocês entendam o quanto que os casos são amplos. Tanto o nominativo quanto os outros 4 casos que nós vamos estudar. Para falar sobre as funções não gramaticais do nominativo, já estão aí para vocês descritas algumas dessas funções. Primeiramente, nós vamos falar sobre a função do nominativo de aposição. E aí eu quis trazer um texto bíblico, o texto que está lá no Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, versículo 7. Esse texto do grego, ele está descrito assim: Tis dinatai afienai hamartias eime eis hoteos. Professor, o que esse texto ele quer dizer? O texto no português, ele está traduzido na maioria das Bíblias dessa forma: quem pode perdoar pecados, senão um Deus? Ou alguns colocam senão um que é Deus, ou senão um o Deus. Vamos observar alguns trechos, nós vamos destacar, vai aparecer demarcado aí para vocês, o trecho grego, que é esse trecho que está descrito assim: eime eis hoteos. Esse eime eis hoteos significa senão um o Deus. Ou alguns colocam simplesmente senão um Deus. Tanto senão um o Deus está certo, quanto senão um Deus também está certo. Mas o que a gente precisa observar aqui para entender o nominativo de aposição? O nominativo de aposição, ele ocorre quando o nome ele é seguido por outro. E geralmente esse nome vai explicar ou identificar aquele nome anterior, sempre acrescentando alguma informação específica, como nesse caso aqui. Quem pode perdoar pecados? Senão um Deus, ou alguns colocam senão um que é Deus, tentando explicar melhor, mas esse que é Deus, ele não está no texto original. Os dois nomes, eles vão estar geralmente no mesmo caso, então os dois nomes, como aqui está falando sobre do nominativo, os dois nomes vão estar no nominativo, ou também podem estar no acusativo, no genitivo ou no dativo. Mas a referência a esses nomes vai ser sempre essa aposição. Essa aposição, não confundam com oposição. A aposição é relacionar dois nomes que são um seguido do outro. Esse é o objetivo principal. Então, nesse caso aqui, quem pode perdoar pecados, senão um Deus? O correto seria colocar uma vírgula logo após aí esse eis, que ele vai servir como se fosse uma indicação de que é um artigo indefinido ali, vai ser como se fosse um numeral para mostrar a indicação de quem é esse que pode perdoar pecados. O correto seria que tivesse uma vírgula e o hoteos ele viesse logo depois, o Deus. Como eu disse, a maioria das vezes o artigo, ele não é traduzido, mas se traduzir não está errado. Vamos para a próxima função não gramatical do nominativo. Nós chamamos de nominativo, denominativo ou de apelação. Geralmente ele vai ocorrer depois de verbos de nomear ou de chamar. Os verbos mais comuns para nomear ou chamar é lego e kalel.
Esses verbos, eles podem estar ligados com nomes de pessoa ou não, nem sempre vai estar ligado essa nomeação, esse chamamento a nomes de pessoas. É importante a gente observar isso. O texto que eu quis destacar para vocês é o texto que está em Lucas, o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 2, no versículo 21. O texto grego está escrito assim: Eklete to onoma autu Jesus. Professor, o que significa essa leitura do texto grego no português? Está escrito no português: o seu nome foi chamado Jesus. E o destaque que eu queria trazer é justamente o destaque que mostra essa caracterização do nominativo denominativo, que está denominando o nome de quem? O nome dele quem? Do próprio Jesus, é Jesus. O seu nome foi chamado Jesus. Observem aí o eklete, que aí está na voz passiva. Ele é o verbo que, como eu disse no início da explicação sobre o denominativo, que aparece muitas vezes. Ou o verbo chamar, ou o verbo de nomear, ou o verbo de dizer, dentre outros. Outra forma do nominativo, que também aparece muito no Novo Testamento, é o nominativo que nós chamamos de nominativo vocativo. Alguns gramáticos abordam como nominativo de exclamação. E aí tem uma observação importante. Ele pode aparecer, muitas vezes, com ou sem o ômega. E esse ômega vai ter uma demarcação de vogal. Essa marca é a marca do vocativo junto ao nominativo, que nós chamamos de nominativo vocativo. E existem algumas coincidências que são bem significativas, assim, tanto na forma quanto no significado, quando nós falamos do nominativo e do vocativo. Lembrem-se que o vocativo é para trazer uma exclamação ou uma apelação, por isso que muitas vezes é dito de nominativo de apelação também, mas o correto é nominativo de vocação, de nominativo vocativo ou nominativo de exclamação. O texto que eu quis trazer é um texto bem simples, que é o texto que está no Evangelho segundo João, no capítulo 20, no versículo 28. No grego, o texto está escrito assim: Rokiriosmu é meu Senhor, ou o meu Senhor, mas muitas vezes esse ro como artigo ele não é traduzido. Não está errado de você traduzir, mas acaba sendo redundante. Meu Senhor já subentende-se que é o meu Senhor, não precisa do ró. Observem que ele está também no nominativo, tem o ró indicando que é um artigo do nominativo e tem a terminação no Kyrios ou no Kyrios, porque esse sonzinho aí do Y é como se fosse do francês, como nós aprendemos na alfabetização do grego, e ele junta-se com o mu. Meu Senhor, é uma exclamação. E outra coisa que é importante a gente observar é que não existe um verbo, não tem um verbo para enfatizar aí um pensamento de forma expressiva e clara. E essa é uma das outras formas de identificar o nominativo vocativo ou nominativo de exclamação. Vou trazer um outro exemplo que é para vocês verem quando aparece a marca desse nominativo vocativo, que é o ômega. Observem esse texto, Marcos 9, 19, que é o texto assim: Rogenea apistos, que significa ó geração incrédula. Novamente não tem verbo. Se não tem verbo, é uma forte indicação que é o nominativo de exclamação ou nominativo vocativo. Vamos para os dois últimos casos. Nós temos ainda um caso que nós chamamos de nominativo de citação. Esse caso ele é muito simples. Eu já vou colocar o texto aí para vocês. O texto de Apocalipse 3, versículo 12, que no português é: ao que vencer, eu farei coluna. Mas no grego ele está descrito da seguinte forma: Ronico, poieso, auton, estulon, ou estulon, para dar esse sonzinho aí do Y, que é um sonzinho difícil de ser pronunciado. O que acontece é que esse nominativo de citação ele vai ocorrer em expressões que são objeto de citação e que, se fosse no caso no português ou em outras línguas, seriam precedidas de vírgula,
nas grafias mais modernas. Então o Ronicon, esse Ronicon aqui, logo após ele teria uma vírgula, que é o que acontece no português. Vem o texto ao que vencer, e aí vem a vírgulazinha para separar do restante da oração. Ao que vencer, eu o farei coluna, poieso autu stylon. Essas expressões como objeto de citação é o que nós chamamos de nominativo de citação. Vamos para o último caso. O último caso é o nominativo conhecido como nominativo absoluto. Já de imediato eu coloco para vocês o texto bíblico, o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 1. Logo a abertura da carta de Paulo aos Romanos, que está escrito da seguinte forma no grego: Paulos, doulos, Cristo Iesu. Aqui é uma coisa importante. Reparem que Paulos, o nome próprio, o pi para indicar aí que é o nome Paulos, a primeira consoante, ela está na sua forma maiúscula. E essa é uma das indicações. Se você observar uma abertura em título, saudação ou em frases introdutórias, geralmente vai estar no nominativo absoluto. Então, nominativo absoluto aqui, quem é o sujeito? Paulo, e esse Paulo é servo de Cristo. O correto seria depois do Paulos vir uma vírgula, separando, fazendo aí a demarcação dessa introdução ou dessa saudação. Esses então foram os últimos ou as últimas funções do nominativo. Na próxima aula nós vamos falar sobre outros casos dentro da língua grega de forma mais aprofundada. Aguardo vocês.